Durante a trilogia original, no Retorno de Jedi, Mestre Yoda fala algo para Luke Skywalker que hoje em dia a gente sabe que é um pouquinho diferente. À beira da morte, Mestre Yoda disse que não tem mais nada para ensinar para Luke Skywalker. E Luke Skywalker, então, imediatamente chega à conclusão de que ele agora é um Jedi. Então eu sou um Jedi? Você precisa Vader enfrentar. Só então você um Jedi será. Isso que o Mestre Yoda diz é algo muito interessante, porque hoje em dia, na época, eu até entendo isso, né? Durante a trilogia original, o Luke Skywalker realmente, aos olhos do George Lucas, antes do universo ser realmente expandido, aos olhos do George, o Luke Skywalker realmente seria o último Jedi, mas a gente vê que mesmo nessa cena aqui, nem o próprio Mestre Yoda ainda considera o Luke Skywalker como um Jedi. O que fica claro pra gente aqui é que o Mestre Yoda tem requerimentos extremamente exigentes para considerar uma pessoa realmente como um Jedi verdadeiro. Então hoje em dia, mesmo a gente tendo vários Jedi por aí que sobreviveram à Ordem 66 e Jedi que foram até mesmo treinados depois da Ordem 66, como a gente conhece eles agora como os Jedi Boken, se durante o Retorno de Jedi Mestre Yoda ainda não considerava Luke Skywalker como um Jedi verdadeiro, muito menos esses outros Jedi por aí. Vamos começar com a Ahsoka. A Ahsoka, de muitas maneiras, de muitas formas, ela segue praticamente tudo que um Jedi segue. As atitudes dela, a forma que ela age, a forma que ela enxerga o mundo, a forma que ela enxerga os seres vivos na galáxia, é praticamente idêntica como os Jedi de antigamente agiam e enxergavam o mundo também. Mas a gente sabe que a Ahsoka voluntariamente decidiu abandonar o Jedi e a sua ordem. Então, apesar de muitas formas a Ahsoka agir como uma Jedi, no momento que ela saiu da Ordem Jedi lá na série The Clone Wars, ela automaticamente abandonou o título de uma Jedi. Então, independente das atitudes da Ahsoka, como ela pensa ou age diante a força, eu tenho certeza que o Mestre Yoda respeita ela e a escolha que ela fez. Durante a série Rebels, Mestre Yoda se revela para a Ahsoka e ele parece contente, a Ahsoka sorri para ele de volta. Então o Mestre Yoda reconhece os esforços que a Ahsoka está fazendo aqui para ajudar a rebelião. Ele reconhece como ela está ajudando outras pessoas que se chamam de Jedi, né? Pessoas que seguem ao lado da luz, mas ainda assim, Mestre Yoda jamais vai considerar ela uma Jedi. Ela se recusou até mesmo a participar da nova Academia Jedi de Luke Skywalker. Mesmo nesse momento que Luke Skywalker precisa tanto de ajuda, a Ahsoka ainda não se considera uma Jedi. Ela não se vê nesse papel de ensinar alguém. Ela segue o lado da luz, mas ela não segue a doutrina Jedi, então ela não pode ser uma Jedi verdadeira. É importante a gente ter em mente aqui o ponto de vista de Mestre Yoda. A gente, superficialmente, pode considerar a Ahsoka assim como uma Jedi, mas no ponto de vista de Mestre Yoda, os verdadeiros Jedi são aquelas pessoas que vão ajudar a trazer a Ordem Jedi de volta das cinzas. E a Ahsoka claramente não se encaixa nesse papel. Isso sem dizer que durante o Retorno de Jedi, a gente não sabe onde a Ahsoka está. Então mesmo se Mestre Yoda considerasse ela como uma Jedi verdadeira, ela ainda assim está desaparecida. A gente também tem outros Jedi, como por exemplo Kanan Jarrus e o seu aprendiz o Ezra Bridger, e esses dois são um caso muito interessante. O Mestre Yoda tinha total conhecimento da existência dos dois. Durante a série Rebels, no antigo Templo Jedi, Mestre Yoda já conversou com ambos. E o caso deles é interessante porque Kanan Jarrus, durante a Ordem 66, era somente um padawan. Ele fugiu e sobreviveu sendo um padawan. E ele é um padawan que adotou um outro padawan, um cavaleiro Jedi como Anakin Skywalker. Pegando um aprendiz como a Ahsoka já era estranho. Agora um padawan pegando uma pessoa para ser o seu mestre é uma situação ainda mais complicada. Ainda assim, Mestre Yoda reconheceu também os esforços dos dois e ele ajudou Kanan Jarrus durante essa jornada de treinar um aprendiz. Mestre Yoda ajuda o Kanan a se tornar um bom mestre para o Ezra. Ele ajuda o Ezra a conseguir um cristal para o seu sabre de luz. E o mais importante, Mestre Yoda também ensina para o Ezra o que faz um Jedi ser um Jedi, que é simplesmente não lutar e vencer o seu medo. Mesmo no seu exílio, o Mestre Yoda, como eu disse, ele tem requerimentos para uma pessoa realmente ser um Jedi. E essas são duas coisas que o Mestre Yoda fala para o Luke Skywalker, inclusive. Ele não só tinha que enfrentar o seu grande medo, que era o seu pai Vader, mas ele também tinha que escolher não lutar. Mestre Yoda diz para Luke Skywalker que a força não deve ser usada para o ataque, somente para a defesa. E esse é um problema que praticamente todos os Jedi que vivem nessa era aqui do Império estão sofrendo. Na defesa deles, eles realmente não têm outra opção a não ser lutar.
Mas no ponto de vista do Mestre Yoda, o Jedi verdadeiro tem que fazer o oposto que os Jedi antigamente fizeram durante as Guerras Clônicas. Eles têm que fazer o que Luke Skywalker fez diante do Imperador. Ele teve a chance de matar o seu pai, mas ele escolheu jogar o sabre de luz pro lado. O Ezra também sofre de um outro grande problema. Ele não foi consagrado um Cavaleiro Jedi. Aos olhos Jedi, um Padawan não é um Jedi oficial, somente um Cavaleiro Jedi ou acima disso. Mas como seu mestre, o Kanan, morreu, o Ezra não teve a oportunidade de ser consagrado um Cavaleiro, o que é outra coisa interessante. Porque o Kanan, ele foi consagrado um Cavaleiro Jedi. Então antes do Luke Skywalker, o Kanan tecnicamente pode ser considerado um verdadeiro Jedi. A própria força consagrou ele o Cavaleiro. Só que o Kanan também tem um grande problema. Kanan Jarrus morre antes do retorno de Jedi, então, durante a época aqui que o Mestre Yoda tá falando com o Luke, realmente, com o Kanan morto, o Luke seria o último Jedi. E o caso do Kanan também é muito parecido com o caso do Cal Kestis. Mestre Yoda, durante o seu exílio em Dagobah, ele frequentemente se comunicava com o fantasma de Obi-Wan Kenobi, então é muito possível ele ter escutado sobre a existência do Cal Kestis através do próprio Obi-Wan. Cal Kestis também, durante as Guerras Clônicas, era somente um Padawan, ou seja, ele não era oficialmente um Jedi. Só que durante os jogos, Jedi Fallen Order, a gente vê que o Cal Kestis, ele é consagrado um Cavaleiro Jedi. Só que o Cal Kestis também tem vários obstáculos aí na sua frente para ser considerado um verdadeiro Jedi. A gente tem que lembrar que, durante o Retorno de Jedi, quando Mestre Yoda fala com o Luke Skywalker, a gente não faz ideia de onde o Cal Kestis está. Pelo que a gente sabe, ele pode estar até mesmo morto. E novamente, o Cal Kestis também tem um grande problema de agressividade. Assim como o Ezra, assim como o Kanan, assim como a Ahsoka e assim como todos os outros sobreviventes, todos eles, infelizmente, vivem durante essa era que é extremamente difícil, essa era do Império e até mesmo um pouquinho pós-Império ali, como a Ahsoka. E estando nessa era, todos eles escolhem lutar. Eles infelizmente não têm tanta opção assim de serem Jedi pacíficos durante essas eras tão difíceis. Então no final eles não realmente enfrentam os seus grandes medos na vida, que é um dos grandes testes aí que o Mestre Yoda requer para considerar uma pessoa um verdadeiro Jedi. E praticamente nenhum deles consegue fazer o que o Luke faz, que parece um milagre. O Luke Skywalker, em um só duelo, ele passa todos os testes do Mestre Yoda. Ele enfrenta o seu grande medo, que é enfrentar o seu próprio pai, o Vader, o Anakin. E ele ao mesmo tempo também faz o que o Mestre Yoda e Obi-Wan falaram para ele fazer, que é usar a força para defesa e não para o ataque. De todos esses Jedi, o que pode realmente assim ser considerado um Jedi verdadeiro, ao meu ponto de vista pelo menos, seria o Kanan Jarrus. De todos, o Kanan foi praticamente o único que foi oficialmente consagrado um Cavaleiro Jedi pela própria força. Ele teve uma visão e nessa visão ele foi consagrado um Cavaleiro Jedi. Mas infelizmente a gente sabe que o Kanan Jarrus acaba morrendo. O Cal Kestis ainda tem potencial de ser um verdadeiro Jedi, se ele sobreviver no final, né? A gente ainda não sabe como vai acabar a história dele, mas supondo que ele passe os testes do Mestre Yoda, ele vença o seu medo e ele escolha não lutar, ele pode muito bem ser um verdadeiro Jedi. A Ahsoka, infelizmente, na minha opinião, pelo menos, eu acho que ela nunca vai ser uma Jedi verdadeira, pelo menos aos olhos do Mestre Yoda aqui. É importante a gente lembrar que é aos olhos do Mestre Yoda, e o que o Mestre Yoda procura é, na realidade, uma pessoa que vai ajudar a dar continuidade na Ordem Jedi. O Ezra também, dependendo de como a sua história vai progredir, ele também no final pode ser um verdadeiro Jedi, talvez entrando até mesmo para a academia do Luke Skywalker, seria interessante de ver. Mas deixa aí nos comentários, quem que você considera como um verdadeiro Jedi independente da opinião do Mestre Yoda? E se você gostou do vídeo, seja oficializado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não consagramos mestres Jedi.